Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao assunto audiência de instrução e julgamento. Não saia daí que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então nós estamos dando sequência ao estudo da audiência de instrução e julgamento, né? Uma audiência que ocorre principalmente quando existe a necessidade de produção de provas orais dentro do processo. Um ponto que é costumeiramente perguntado. O juiz, que diga-se de passagem, é o presidente dessa audiência, né? Não só dessa audiência, mas é o presidente do processo como um todo, pergunta-se, o juiz, na audiência de instrução e julgamento, ele pode tentar realizar uma conciliação ou uma mediação entre as partes? Resposta: não só pode, como deve. O juiz ele deve tentar o acordo entre as partes em qualquer momento do processo, o que inclui a própria audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? Ah, professor, mas veja, a audiência de tentativa de conciliação e mediação ficou para trás. A audiência de instrução e julgamento é para produzir prova oral e ter a sentença ao fim. Pois é, mas é que o novo Código de Processo Civil, ele preza muito pela solução consensual dos conflitos, né? Subentenda-se aí, conciliação e mediação. Então nós temos basicamente, né, um princípio dentro do processo civil brasileiro de que a conciliação e a mediação devem ser tentados a qualquer tempo dentro do processo. Tudo bem? Agora, eu vou chamar a nossa tela para nós realizarmos a leitura do artigo 360 do CPC, que é um artigo importante que fala a respeito do poder de polícia do juiz durante a audiência. Vem comigo. Muito bem, meus amigos, então nós estamos aqui na nossa tela com o artigo 360 do CPC. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe. Então vamos lá. Inciso 1. Manter a ordem e o decoro na audiência. Sim, o juiz, como presidente da audiência, como presidente do processo, ele tem que ali mediar, eventualmente, algum desentendimento entre as partes, ou algum desentendimento entre o Ministério Público e a parte, enfim, entre os sujeitos que participam daquela audiência, tentando sempre aí manter o decoro, manter aí o respeito, a boa imagem do Poder Judiciário. Inciso 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Então, o juiz, ele tem o poder, sim, para retirar da sala de audiência aquele que se comportar de maneira incorreta, de maneira mal educada, tá certo? Como aí até mesmo uma consequência do inciso anterior. 3. Requisitar, quando necessário, força policial. Então, às vezes, né, o circo pegou fogo ali na audiência. Então, as partes elas começaram a partir para agressões físicas. Começaram nas agressões verbais, depois foram para as agressões físicas. O que o juiz vai fazer? O juiz vai se meter no meio ali da briga, tentar apartar? Não, o que ele pode fazer? Requisita a força policial que, costumeiramente, fica nos fóruns, ok? 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do MP e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo, ok? Então o juiz ele tem que tratar a todos os sujeitos com respeito, com a devida educação. E por fim, inciso 5, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Tudo bem? Bom, com isso a gente percebe que nós temos aqui no artigo 360 um rol de atribuições do juiz, né? Um rol aqui entre esses 5 incisos. Pergunta que pode ser feita: o rol
do artigo 360, ele é exemplificativo ou ele é taxativo? Resposta: trata-se de um rol meramente exemplificativo. Tudo bem? Isso significa que é possível outras, incumbências do juiz, como, por exemplo, a possibilidade do juiz limitar o número de pessoas presentes na audiência. Ah, professor, mas veja, nós temos aí a garantia constitucional de publicidade dos atos processuais. Sim, eu sei, mas é que essa publicidade ela tem que ser sopesada de acordo com a estrutura física da sala de audiências. Então, às vezes, nós podemos ter, principalmente em comarcas menores, uma sala de audiência muito pequena. E aí imagina se 30 pessoas quiserem participar da audiência, vai acabar ficando uma coisa até mesmo insalubre, né? Então o juiz ele pode limitar o número de presentes, ok? Agora, também vai aí um lembrete. Quando nós temos o exercício do poder de polícia do juiz em audiência, né, principalmente naqueles casos mais graves, como a necessidade de se retirar uma pessoa da sala de audiência, de se cassar a palavra, né, o juiz ele deverá fundamentar adequadamente aquela situação, aquela decisão que ele tomou de, por exemplo, retirar a pessoa da sala ou de cassar a palavra. Porque se ele não fundamentar adequadamente, isso pode acabar gerando um cerceamento de defesa, tá? Então o juiz ele tem que fundamentar por escrito ou mesmo, né, é possível que ele fundamente isso através da gravação no registro da audiência. Se a audiência for gravada, por exemplo, né, ele tem que fundamentar isso adequadamente ali no próprio registro. Se não, ele fundamenta por escrito. Tudo bem? Outro detalhe, quando a gente fala que o juiz ele tem esse poder de polícia, né? Isso é uma coisa muito interessante porque dentro ainda desse poder de polícia, o juiz ele pode mandar riscar expressões injuriosas, né? Então, às vezes você tem ali a parte coloca no papel um xingamento, coloca uma palavra de baixo calão, né? Às vezes se referindo até a outra parte, isso é muito comum. O que o juiz pode mandar fazer? Ele pode mandar riscar essa expressão. Ou se estiver acontecendo ali na hora verbalmente, o juiz caça a palavra. Isso vale tanto para os advogados como defensores públicos e membros do Ministério Público também, ok? Então, se eu estou praticando ofensas verbais, o juiz, ele caça a minha palavra. Ou se eu escrevi essa ofensa em algum lugar, o juiz pode mandar riscar essa expressão, ok? E também um outro desdobramento desse poder de polícia é o seguinte: o magistrado, durante essa audiência, ele pode verificar que alguém ali está praticando uma conduta processual criminosa. Tudo bem? Então, ali naquele momento, ele verifica que alguém praticou um crime. O que esse juiz ele pode fazer? Né? Imagina, por exemplo, que o advogado ali está praticando um crime, ou que, eventualmente, o membro do Ministério Público está praticando um crime. O que está dentro do poder de polícia do juiz? Veja, o juiz ele pode mandar cientificar, mandar ali peças para os órgãos de fiscalização profissional. No caso dos advogados, a OAB. No caso de outros sujeitos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, ele manda para as respectivas corregedorias, né? Para você ter a apuração de uma eventual infração ético-funcional. Tudo bem? Então, isso tudo acaba sendo uma decorrência desse poder de polícia do juiz. Passando agora para a nossa tela, eu quero falar a respeito da colheita das provas orais, né? Nós já sabemos que essa audiência é destinada
a colheita de prova oral, então vamos dar uma olhada como que essa colheita das provas orais funciona. Primeiramente, essa colheita, ela tem uma ordem, ok? Essa ordem, ela é estipulada no artigo 361 do CPC, ok? Então, o juiz ele tem que seguir uma ordem quando ele for colher as provas orais. Obviamente que essa ordem de colheita das provas orais despenca em concurso público. Então, você precisa saber. A ordem é a seguinte. Primeiro, o juiz vai ouvir peritos e assistentes técnicos. Tudo bem? Então, primeiro na ordem são os peritos e os assistentes técnicos. Em segundo lugar, o juiz ele vai colher os depoimentos pessoais. Ele vai colher os depoimentos pessoais do autor e do réu. Nessa ordem, viu, pessoal? Primeiro o autor, depois o réu, ok? Então, ouviu peritos, depois colhe depoimento pessoal do autor, depois depoimento pessoal do réu. E por fim, ele vai ouvir as testemunhas. Ele ouve as testemunhas. Novamente, tem que seguir a ordem. Primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Tudo bem? Então, essa ordem, ela despenca em concurso público. Você vai encontrar isso no artigo 361 do CPC. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Essa ordem é obrigatória ou é possível o juiz, conforme o caso, inverter a ordem, né? Então essa pergunta ela sempre cai. Veja, essa ordem aqui, ela deve ser seguida preferencialmente nos termos do próprio artigo 361. O 361, ele diz que essa ordem, ela é uma ordem de preferência. Ela é preferencial. Isso, portanto, nos dá a possibilidade de interpretar o código no sentido de que, conforme as peculiaridades do caso concreto, o juiz pode, sim, alterar essa ordem de colheita de provas. Tudo bem? Exemplo. Conforme lá o caso concreto, o juiz ele resolve ouvir primeiro as testemunhas. Tudo bem? Ele ouve primeiro as testemunhas. Depois que o juiz ouviu as testemunhas, ele colhe os depoimentos pessoais. Às vezes, isso funciona, né, de maneira muito boa até, porque a testemunha, ela acaba gerando uma dúvida quanto aos fatos alegados. Então o juiz ouve uma testemunha e aí pode acabar surgindo uma dúvida por conta da testemunha, do depoimento da testemunha. E aí essa dúvida, ela pode ser sanada com o depoimento pessoal ou do autor ou do réu. Então, às vezes, conforme as peculiaridades do caso concreto, essa ordem pode ser invertida, como, por exemplo, ouvir primeiro a testemunha, depois o depoimento pessoal. Ok? Então, isso é extremamente possível. Pois muito bem. Sempre se pergunta, né, dentro do Código de Processo Civil novo, existe sempre uma preocupação sobre as tais convenções processuais. Convenções processuais. Esse tema das convenções processuais, ele é extremamente interessante com o novo Código de Processo Civil, né? Veja,
Pergunta-se, a audiência de instrução e julgamento, ela pode ser adiada por convenção das partes? Então, o autor e o réu sentam e eles concordam, os dois, em adiar a audiência. Isso é possível? Resposta: sim. Sim. É possível a convenção processual no sentido de se adiar a audiência. Então, as partes podem, sim, fazer uma convenção processual no sentido de adiar a audiência, tantas vezes quanto a elas for conveniente. Tudo bem? Porque, veja, em regra, né, cabe ao Poder Judiciário definir a data da realização da audiência. Isso, inclusive, nós já trabalhamos lá nos vídeos sobre saneamento do processo. Então, o juiz é ele que designa a data da audiência de instrução e julgamento, tá? Só que o que acontece? Às vezes, quando o juiz designa uma data, pode ser que essa data ela seja uma data inconveniente para alguém que possa participar. Então, por exemplo, o juiz designa uma data e naquela data a parte não pode comparecer, porque ela tem, vamos supor, um tratamento médico. Então, nesses casos, você admite o adiamento da audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? O próprio artigo 362 do Código, ele traz aquelas hipóteses em que a audiência pode ser adiada. Tudo bem? E no artigo 362, inciso 1, é que está prevista a possibilidade da audiência ser adiada por convenção das partes. Beleza? No inciso 2, no artigo 362, inciso 2, você tem a possibilidade de adiamento por motivo justificado. Então, a audiência ela pode ser adiada por motivo justificado, como esse que eu acabei de citar como exemplo, né? A parte ela tem um tratamento médico que ela não pode faltar justamente na data da audiência. Isso é um motivo justificado. E o inciso 3, a gente já conversou, né? O 362, inciso 3, fala a respeito do atraso injustificado. Então, o 362, inciso 3, ele fala que o atraso injustificado em tempo superior a 30 minutos do horário marcado, né, ele gera o adiamento da audiência. Tudo bem? Agora, um detalhe que você precisa saber. Como que se dá o custeio? Como que se dá o custeio do adiamento da audiência? Pergunto a você, como que se dá o custeio do adiamento? Veja, a regra é o seguinte: quem der causa ao adiamento é responsável pelo pagamento das despesas. É responsável pelo pagamento das despesas. Tudo bem? Então, por exemplo, diligência de oficial de justiça para realizar uma nova intimação, tá? Quem der causa ao adiamento será responsável, ok? Professor, uma pergunta.
existe recurso contra a decisão que defere ou indefere o adiamento? Então, contra a decisão, contra a decisão de adiamento, contra a decisão de adiamento, essa decisão pode deferir ou indeferir, tá? Cabe algum recurso? Veja, cabe recurso? Bom, talvez você, de imediato, pensasse no recurso de agravo de instrumento, né? Mas o problema é que o artigo 1015 do CPC, ele não contempla essa hipótese. Então, no final das contas, o agravo de instrumento, ele não é cabível, tá? Contra a decisão que adia ou que indefere o adiamento. Só que nós temos aí essa mudança de posicionamento recentemente, né, gerada pelo STJ, com a tal da teoria da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Então, o STJ, ele vem, através dessa teoria, permitir que você amplie as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento para além daquelas contidas no artigo 1015, se houver urgência no caso concreto, tá? Pela sistemática original do CPC, contra essa decisão não cabe agravo. Contra essa decisão não cabe agravo. Então, o que a parte deveria fazer? Apelar no momento da sentença. Se essa decisão prejudicou, lembra da sistemática do agravo de instrumento? Se você não está familiarizado, vai na nossa playlist de recursos que tem vídeo sobre isso. Se a decisão interlocutória me prejudicou e contra ela não cabe agravo de instrumento, eu tenho que esperar o juiz dar sentença, eu apelo dessa sentença e em preliminar de apelação eu trago de volta a decisão que me prejudicou. Pela sistemática original do Código, era isso que deveria ter sido feito. Agora, com essa mudança da jurisprudência do STJ e a teoria da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, me parece que, se eu conseguir comprovar que o não adiamento da audiência vai me gerar um grande prejuízo, me parece que eu tenho aqui uma hipótese em que, por essa teoria, eu poderia entrar com agravo de instrumento sim, tá? Mas aí seria uma suposição. A gente tem que esperar um pouco mais a jurisprudência se consolidar sobre isso. Tudo bem, meus amigos? Então, com isso, a gente vai parando por aqui, para o vídeo não ficar muito mais longo, né? E no vídeo seguinte, a gente retoma com mais alguns pontos importantes relativos à audiência de instrução e julgamento. Espero vocês lá.